Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos ver uma palavra que fala sobre guerra, contendas, e fala das paixões do coração do homem. E essas coisas atrapalham em muito a vida do ser humano no dia a dia, porque Deus já deixou tudo escrito. E vai passar a vida, o passado, o presente, o futuro, mas aquilo que Deus deixou escrito, isso não vai passar jamais, porque a palavra de Deus ela é eterna. Em Tiago capítulo de número 4, a Bíblia nos indaga e fala de onde vêm as guerras e as contendas que há entre nós. E ele fala claramente que vem das paixões que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Tudo que nós passamos em nossas vidas procede da nossa boca. Mas a nossa boca só vai falar daquilo que está no coração. E o nosso coração, diz a palavra de Deus, que até mesmo é enganoso. Conforme as cobiças, conforme as coisas que o coração chama para si, uma responsabilidade que às vezes é até mesmo alheia, não é nossa. E matam até mesmo por inveja, porque quando o olho olha para algo e há esse desejo no coração, o corpo todo vai praticar atos conforme o nosso coração. A Bíblia nos diz para que nós venhamos a vigiar. E a Bíblia nos diz para que nós venhamos ter domínio próprio. Nós temos que ter domínio. Quando Paulo fala para que nós venhamos oferecer culto racional diante de Deus, é para que nós venhamos a conseguir dominar o nosso corpo. Mas há muitos que não conseguem dominar aquilo que deseja. E nem todo o desejo realizado é bom para a nossa alma, para o nosso corpo ou para o nosso espírito. Nós temos que entender o que é bom para nós antes mesmo de praticarmos qualquer ato. Muitos vivem em lutas próprias, internas, particulares e fazem guerra consigo mesmos. Porque não sabem até mesmo orar a Deus ou pedir a Deus para intervir nesses pensamentos, nesses entendimentos que partem do nosso coração. O desejo da nossa alma provoca essas coisas no mundo espiritual. Olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Deus fala nem tudo te convém, é porque essas coisas que não convêm é que traz a tristeza, o desânimo, a opressão, a depressão. Porque nós temos que analisar o que é certo e o que é errado antes mesmo da prática. Quando as pessoas pedem, não recebem. Porque muitas das vezes eles pedem por motivos errados. Por motivos que não está de acordo com os desígnios ou com as vontades de Deus. Nós temos que saber fazer um pedido para Deus, não só conforme o desejo do nosso coração, mas um desejo alinhado com a própria vontade de Deus. Porque as pessoas pedem por motivos errados, porque elas querem gastar com seus próprios prazeres, com o seu bel prazer. Na verdade, há muitos que são adúlteros. Vocês não sabem que a inimizade, que a amizade deste mundo constitui inimizade contra Deus? Parece que a gente está adulterando os princípios da palavra do próprio Deus. Quando nós pedimos a Deus para fazer uso de grandes coisas sobre esta terra, nós estamos mais de olho na terra do que de olho na própria Escritura Sagrada. De olho no reino e de olho na vontade do próprio Deus. E aí, aquele que se faz amigo do mundo está se fazendo inimigo de Deus.
Nós podemos ser cabeça nessa terra e podemos ser prósperos nessa terra e podemos ser até mesmo ricos nessa terra. Mas na verdade nós temos que ter, em primeiro lugar, um domínio próprio. Dominar estas coisas, porque dinheiro é fonte de males. Quem quer ser amigo do mundo, esse se faz inimigo de Deus. As pessoas pensam que quando ela tem uma promessa da parte do próprio Deus, uma promessa que Deus, desde o ventre da sua mãe, fez, elas pensam que vão simplesmente romper, ser cabeça e não ser cauda, andar por cima e não andar por baixo. Mas na verdade a Bíblia fala que Deus molda o vaso. E enquanto esse vaso não estiver moldado para suportar o dinheiro, Deus não entrega todas as coisas para esta pessoa, porque ela não está capacitada. E a Bíblia fala que Deus capacita o não capacitado. E a capacitação de Deus, ela dói. Porque toda vez que Deus coloca as mãos no seu filho, no seu vaso, vai doer. Porque o Pai, Ele bate em quem Ele ama. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que nele habita, ou habita em nós, tem fortes ciúmes? O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, ele não se ensoberbece nem anda em ciúmes. Mas o homem, na sua carne, na sua concupiscência carnal, ele arde em ciúme e, na verdade, ele anda em soberba própria. Mas ele nos concede uma graça ainda maior pelo seu Espírito Santo, para que nós venhamos a ter este domínio que vem do próprio reino e da própria vontade do próprio Deus. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por muitas das vezes na Bíblia Sagrada, Deus fala que Ele levanta o humilhado e abate a todo o exaltado. Deus não gosta de soberbo. Deus não tem prazer no ímpio. Ele tem prazer naquele que se converte ao Evangelho e que entrega a sua vida em espírito e em verdade ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo habite em vós. Isso é graça através do Senhor. Portanto, nós temos que nos submeter a Deus, nos submeter à sua vontade, resistir ao diabo para que ele venha fugir de nós. Se nós resistirmos ao inimigo da nossa alma, ele pode até vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de nós, conforme a palavra do próprio Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus, e Ele vai nos aproximar a cada vez mais do seu próprio Espírito. Vai nos aproximar dele, do seu trono, da sua vontade. E Ele vai se aproximar a nós, porque nós buscamos a Ele em espírito e em verdade. Os pecadores que limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o vosso coração. Purifique aquilo que é vontade de Deus. Busque a excelência do Espírito Santo. Se você costeia entre dois pensamentos, um dia você quer trabalhar e outro dia você fica em casa desanimado, tenta ter um só pensamento, andar num só espírito. Tenta fazer do seu dia a dia um dia de esforço, porque a Bíblia fala assim: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci, e vós vencerá também. Não entristeçam, nem lamentem-se, nem chore por causa de alguma coisa que você perdeu, porque a palavra do Senhor diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Muitas pessoas ficam nesse sentido. Ela, em vez de sorrir, se lamenta. E em vez de se alegrar, fica triste. E a Bíblia fala que há sabedoria nisso, quando a gente troca toda essa tristeza por alegria. E troca todo este lamento por riso. Nós temos que se humilhar diante de Deus, em espírito e em verdade, para que Deus venha trazer essa felicidade ao nosso coração. Ele vai nos exaltar.
nossos irmãos, ou outros, ou qualquer outra pessoa que nos conhece, vai olhar para nós e vai ver em nós o próprio Espírito Santo de Deus, e nós vamos nos levantar sobre essa terra como verdadeiros líderes de humanidade. Nós somos liderança. Nós somos colocados para edificar um povo sobre essa terra. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, ou julga o seu pai, ou julga sua mãe, fala contra a lei. E a própria lei vai julgar essas pessoas. Porque, na verdade, quando a gente faz essas coisas, nós não andamos mais em espírito, mas sim segundo a lei. E quem julga é a lei essas coisas, porque é a lei que acusa. Há um mistério entre letra e espírito. Enquanto a letra mata, se nós estamos de acordo e debaixo da lei, a letra vai nos matar. Agora, se nós estamos vivendo em espírito, em harmonia, em domínio próprio, em vontade de Deus, quem vai nos julgar é o Espírito do próprio Deus. Mas para esses que andam ainda rancorosos, soberbos, altivos, quem vai julgar vai ser a lei, porque ele cai debaixo do domínio da lei. Então nós estamos aqui tentando comprimir a palavra de Deus de uma forma que venha ter entendimento. Mas se colocando como juiz, de nada vai me adiantar, porque eu não posso julgar a ninguém. Eu não posso ser juiz de ninguém, porque há apenas um legislador e há apenas um juiz. O nosso Deus forte, o Todo-Poderoso, Jeová Shalom, a nossa paz, Yahvé, o Tetragramaton, ou seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Emanuel, Deus conosco, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, Ele é o único juiz. E Ele nos sonda através do seu Espírito Santo. Aquele que pode salvar e destruir está nos observando. E os olhos dele estão sobre nós. E ninguém há que fuja do seu olhar. Então, quem somos nós para julgar o nosso próximo? O próprio Paulo falou: eu, porém, irmãos, não me considero culpado, mas nem por isso me considero inocentado. Eis que aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, que trará à tona as coisas ocultas das trevas, em mistério, nos últimos tempos, em juízo, conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 4, verso do 1 ao 5. Então nós temos que ouvir o que diz a palavra do Senhor. Hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, porque nós somos como vento. Nós somos como até mesmo aqueles que o vento sopra para onde quer, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Deus, Ele pode preparar hoje ainda uma viagem para que eu faça nesse final de semana uma viagem missionária fora. Porque agindo Deus, quem impedirá? Às vezes Deus quer que eu vou pregar em outro estado e eu vou. Mas nós temos que passar um certo tempo nesta região, seja 1, 2 ou 3 dias, para que nós venhamos edificar estas pessoas sem avareza de espírito, sem ir com a intenção de ganhar dinheiro. Se aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, nesses estados que nós vamos, que seja bênção. Porque quem aumenta e multiplica a nossa sementeira é o próprio Espírito Santo. O povo de Deus, nesta igreja, Reino de Jesus Cristo, já está se levantando com o seu dízimo, com a sua oferta, para a obra de Deus ser edificada, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós não podemos ficar andar preocupado com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. O que é a nossa vida? É nada. Nós estamos nessa terra como se fosse uma primavera, como se fosse uma neblina, que aparece um pouco aqui e outro pouco ali. Que aparece um tempo aqui e quando chega ali na frente já se dissipa. Nós somos como uma neblina. A nossa vida, ela está sujeita ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que na mão dele há morte e vida. Porque Deus tanto mata como Ele edifica. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. Deus, na hora que Ele falar assim, no mundo espiritual, acabou, acabou. Então, se nós vamos viver nessa terra, nós temos que viver em harmonia.
em sinceridade de espírito. Ao invés disso, muitos se desviaram do Senhor. E ainda falam para o Senhor: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas na verdade o seu coração está longe do Senhor. Mas aqueles que falam em sinceridade a mesma frase: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas Deus sonda o coração. A mesma frase, ela pode soar vários sentidos no mundo espiritual, porque Deus julga a todo o coração. Agora, porém, meus irmãos, nós não podemos se gloriar nestas coisas. Não podemos ter essas pretensões mundanas ou da terra. Se Deus nos der, amém, glória a Deus, e que nós venhamos a ter domínio para dominar o dinheiro. Dinheiro é fonte de males. Que toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque se nós formos dar glória para o dinheiro, ou viver segundo as finanças dessa terra, a nossa vanglória é maligna. Nós não podemos glorificar simplesmente porque vivemos uma vida a pão de ló, como se diz no mundo. Então, nisto que a Escritura fala sobre estas coisas, nós temos que vigiar, porque Deus fala que a bênção do Senhor nos alcançará. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que fazer o bem. Nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para todos aqueles que pedem ajuda. Que Deus nos dê para que nós venhamos ajudar a outras pessoas. A palavra do Senhor é muito justa, é muito séria. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, que esta palavra venha te fazer crescer. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então faça o bem. Porque está claro na palavra de Tiago, capítulo de número 4, que quem sabe fazer o bem e não faz, este peca. O que adianta eu falar que sou filho de Deus e não participo da obra? Porque Deus chama todos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer os teus caminhos e que a vida resplandeça em você. Participa da obra de Deus, prega o Evangelho, seja um canal de bênção para outras pessoas, porque há pessoas que precisam da tua ajuda. Compartilhe essa palavra, inscreva-se no canal e seja uma bênção, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz. Oh, aleluias! Graça e paz, aleluias!